Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 28 de março. Vamos aqui para a edição de hoje, edição especial São Paulo, né? Estou aqui na cidade de São Paulo, na selva de pedra, né? Eu vim pra cá pra prestigiar o Jogo das Estrelas do NBB, inclusive, galera que for colar no Jogo das Estrelas, por favor, venham falar comigo, tá? Venham falar comigo, vou estar lá no Ibirapuera a partir das 5 horas da tarde. Então, quem for colar no evento, vem falar comigo, que eu estarei lá pra isso. Eu vou lá pra prestigiar o evento, pra assistir o show do Sr. Jorge, né? O Sir George. E, obviamente, estarei lá pra trocar ideia com vocês, galerinha de São Paulo que curte meu trabalho. Vai lá pra gente trocar uma ideia, tirar uma fotinha, né? Tirar foto, né? Olha como eu tô celebridade. Tirar fotos. Sessão de fotos com o Switch. Pô, pelo amor de Deus, né? O tal do ego. O tal do ego é foda, cara. Eu que tanto critico o Podziemski por se achar melhor do que é, olha eu aqui achando que vai ter gente querendo tirar foto comigo, né? É uma presunção inacreditável. Mas enfim, caso alguém queira trocar ideia comigo, tirar foto, vá lá. Só trocar ideia, é só me chamar. Só me chamar que a gente faz essa fotinha aí. Mas enfim, tô aqui pra prestigiar o Jogo das Estrelas, mas o trabalho não para, né? Mesmo fora de casa, no hotel aqui, um bom hotel, inclusive, hein? Com um ótimo café da manhã. Inclusive, um adendo. Irmão, o que eu fiz no café da manhã do hotel hoje foi histórico, tá? Foi histórico. Puta que pariu. 3 pratinhos. Só vou te falar isso. 3 pratinhos foram utilizados por mim. E preenchidos, tá? Preenchidos. Puta que pariu. O café de hotel é... Irmão, eu viajo só pelo café da manhã do hotel. A verdade é essa. Sabe, qualquer outra coisa que eu faça na viagem é só um mero detalhe. O que me faz sair de casa mesmo, o que me faz pegar um avião, é o café da manhã do hotel. Puta que pariu, é bom pra caralho. Bom pra caralho. Eu só não vou falar o nome do hotel, porque eles não estão me pagando um puto, né? Se eles quiserem que eu fale o nome, é só, né? Paga minha estadia. Paga minha estadia que eu, porra, eu tatuo o nome do hotel na testa. Tá ligado aquele cara que tatuou todos os programas da Record? Manja esse cara? Eu viro esse cara do hotel. Se pagar minha estadia, irmão, esquece. Tem jeito. Comigo é na base da bagaça. Se pagar, irmão, tem como. Assim como a Mamãe Centauro, né? Mamãe Centauro, mas aí eu tenho que fazer um adendo. Eu já era um consumidor da Centauro antes. A Centauro é um caso à parte, tá? É óbvio que o fato da Mamãe Centauro ajudar a manter a Switch Enterprise nativa me ajuda, né, a gostar mais dela. É óbvio. Mas eu não gosto dela só por conta disso. Eu já era um comprador da Centauro. Já deixei uma... Já torrei umas fichas lá, viu? O que eu torrei de ficha na Mamãe Centauro é brincadeira. E sem desconto, hein? E sem cupom de desconto na época. Eu só me utilizava do desconto da própria Centauro, que é um descontaço. É um ótimo desconto. Mas, usando o meu cupom de desconto, você ganha 10% de desconto a mais. 10% de desconto a mais. Então, agora tá tchutchuquinha pra comprar na Centauro. Porque você usa o desconto que a Centauro dá, mais o cupom SWISH10. Que aí você ganha 10% de desconto a mais em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então, ó, tá querendo comprar um tênis, tá querendo comprar uma camisa, um short? Vai na Centauro, dá uma olhadinha e bota o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Mamãe Centauro, por, né, injetar grana aqui no Switch TV Show. Não só no Switch TV Show, né, mas em todo o canal Switch TV BR. Muito obrigado. E espero que essa parceria dure por muito mais tempo, né? Porque eu gosto de parceria longa.
Eu gosto de parceria, ó, duradoura. E aí fica também o recado a toda a rede hoteleira de São Paulo. Quer ter o seu espaço no Switch TV Show? Neste programa de grande prestígio na internet brasileira? É só entrar em contato que a gente faz essa parceria sair. Mas enfim, parcerias e hotéis à parte, vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Uma boa rodada, viu? Uma boa rodada. Eu admito que eu acompanhei poucos jogos ao vivo ontem, porque meu voo chegou tarde. Eu desembarquei, já era mais de 10 horas da noite. E até chegar no hotel, cara, trânsito de São Paulo é uma merda, né? E, cara, vou te falar, eu penso muito em me mudar pra São Paulo. Porque, pô, pro meu trampo, pro tipo de trampo que eu faço, estar aqui em São Paulo é o melhor, sabe? É o melhor. Só que o que me afasta e o que me deixa muito desanimado com a ideia de me mudar pra cá é esse trânsito, bicho. Ou você demorar 1h30 pra ir pra qualquer lugar, é surreal, mano. É surreal. Qualquer lugar que você vai é 1h30. Puta que pariu, mano. Não existe, velho. Não existe. Ou, na minha cidade, na boa e velha Uberaba, bicho, 15 minutos eu tô no outro lado da cidade. No outro lado, velho. Tá ligado? Porra, isso me desanima muito. Fora, né? A grana que você gasta pra viver aqui em São Paulo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Pô, pedi um burrito ontem pra comer. Bom burrito, tá? Mas, pô, pagar 70 conto num burrito? Ah, porra. Caralho. Tá ligado? 70 conto num burrito, irmão. Que mundo a gente tá vivendo, véi? Que porra é essa, irmão? Caralho. Não existe, mano. Não existe. Mas, infelizmente, eu acredito que o meu destino é vir pra São Paulo em breve. Em breve terei que vir pra cá. Mas não agora. Não agora, né? Ainda vou passar um tempinho lá na minha boa e velha Uberaba. Mas, enfim. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Não deu para acompanhar muitos jogos ao vivo ontem. Os que eu vi ao vivo ontem inteiros foi Lakers e Nets. Eu vi inteiro. Eu vi boa parte de Denver e Jazz. Eu vi o segundo tempo de Thunder e Bulls. Inclusive, cara, mano, se o Thunder me inventasse de perder ontem pro Bulls, irmão, esse hotel... Os hóspedes vizinhos iriam ouvir a minha raiva. A minha raiva seria ouvida. Porque eu ia bravar. Eu ia bravar os quatro ventos contra esses canalhas de Oklahoma. Ainda bem que eles ganharam, esses filhos da mãe. Mas o Shea ontem tava na sacanagem, hein? Porra, o Sheazinho ontem tava na sacanagem. Que isso, cara. O Wembanyama ter passado ele na corrida pro MVP corroeu a cabeça do cara, bicho. O cara ficou desequilibrado, mano. Porra, ficou maluco ontem o Shea. Mas enfim, eu vi o segundo tempo de Thunder e Bulls. Eu vi Warriors e Wizards. Eu vi Warriors e Wizards, o show de Gui Santos. Mas os outros eu vi pouco ou eu vi o condensado hoje de manhã. Inclusive acordei... Olha o comprometimento, hein? Em viagem, eu acordei 5 da manhã pra assistir o condensado dos jogos que eu não vi ontem. Ou você tem que valorizar. Irmão, você que assiste o meu conteúdo não deixa um like. Ô, bicho, tu é um... Sem sacanagem, tu é um canalha, bicho. Olha o que eu faço por você, velho. 5 da manhã, hotelzinho aqui, velho. Caminha top. Acordei 5 da manhã pra assistir condensado de Denver e Jazz. Ou... Tem que valorizar, mano. Tem que valorizar o profissional. Mas, enfim... Vamos... Caramba, 9 minutos de enrolação. Desculpa, gente. Perdão. Vamos lá. Vamos começar logo essa bagaça. Já dei o recado da Centauro, então vai lá, usa o cupom SWISH10. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, né? Roda a vinheta. E aí, na volta, já falamos sobre os jogos de ontem da NBA. Bom, acho que a vinheta tocou, né? Eu tô sem o retorno, mas eu vou partir do princípio
de que tivemos vinheta. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. E assim, galera, eu sigo gripado, tá? A gripe segue me acompanhando, né? Ainda chego em São Paulo, tá uma friaca do diabo, né? Aí minha gripe foi pro caralho. Já tomei 3 remédios de gripe diferentes e eu ainda estou com sintomas. Menos do que ontem, mas eu ainda tô com leves sintomas. Mas enfim, vamos lá. Com gripe e tudo, né? Eu falar essa frase junto é foda, né? Gripe em tudo é complicado, né? Tem uma gripe em tudo é duro. Ih, gripe em tudo duro. Ah, meu Deus do céu, gente. Caralho, velho. Eu tô meio grog com os remédios, viu, gente? Tô meio lelé da cuca. Não sei o que vai ser desse vídeo, não, hein? Esse vídeo pode ser que esse vídeo nem vá ao ar. Dependendo do que for falado, esse vídeo nem vai ao ar. Porque eu tomei o grog dos remédios, não dormi direito. Vamos ver o que vai sair daqui. Só não posso monarcar, né? Só não posso monarcar. Monarcou, fudeu. Até porque, olha o risco que eu tô correndo. Eu tô grog de remédio de gripe, não dormi direito. Eu tô gravando vídeo. Devaneando pra caralho. E quem vai fazer a conferência do vídeo vai ser eu mesmo. Então, assim. Caralho, eu tô na corda bamba aqui, velho. Eu tô na corda bamba. Mas se Deus quiser, não vai dar certo. Vamos lá, cara. Vamos falar de basquete, que aí não tem erro. Clippers e Pacers. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Um jogo que tinha tudo pra ser tranquilo pro Clippers, né? Mas assim como aconteceu com seu primo de Los Angeles, o Clippers também teve dificuldades com o Pacers, né? Teve que suar sangue pra ganhar do Pacers. Inclusive, no primeiro quarto, o Clippers tomou 42-21, tá? O Clippers começou o jogo tomando tunda, mas aí conseguiu voltar pro jogo a partir do segundo quarto. E no quarto período, foi aquela loucura, né? O Clippers chegou nos últimos 2 segundos de jogo perdendo, né? Acho que tava perdendo por 1 ponto. E aí, o homem, né, o nosso querido Robozão, apareceu para salvar o dia, né, com uma belíssima bola no mid-range. Kawhi Leonard resolveu o jogo pro Clippers. Assim, resolveu parcialmente, né, porque o Pacers ainda teve a chance de ganhar o jogo. Porque no lance seguinte, o Jay Huff sofreu ali uma falta do nada, né, uma falta meio, né, maluca. Ele foi pro lance livre com a chance de virar o jogo e, intencionalmente ou não, né, pensando no tanque ou não, ele errou os 2 lances livres e o Pacers, né, saiu derrotado ontem com o Kawhi Leonard matando a bola da vitória, né? Kawhi que teve mais um jogo de mais de 20 pontos, foram 28 pontos pro Kawhi. Kawhi que tá na sua maior sequência da carreira de jogos marcando, né, pelo menos 20 pontos, né, seguidos, né? Ele tá, acho que com mais de 40 jogos seguidos marcando 20 pontos, tá num momento incrível, né? Eu já falei várias vezes, pra mim é o melhor Kawhi que a gente já viu, é o Kawhi que a gente tá vendo. E ontem, juntamente do Garland, que fez mais um jogaço. Cara, impressionante como o Garland encaixou nesse time do Clippers, né? Eu admito que eu não tava muito animado com a chegada do Garland no Clippers. Eu até achava que ele ia jogar bem, porque ele é bom jogador. O Garland é bom. Mas eu achei, cara, que a gente teria um downgrade muito grande de Garland pra Harden. Só que a gente tá vendo um Garland performando tão bem quanto o Harden. Beleza que o Harden é melhor, o Harden é mais jogador. Mas o Garland não tá deixando muito a desejar não, mano. Inclusive, nesses últimos 7 jogos, o Garland tá com quase 25 pontos de média com 7 assistências, né? Com 53% no field goal, 55% para 3, 69% de true shooting. O Garland tá jogando muita bola. Ele e o Kawhi juntos só perderam 2 jogos até agora. Dos 11 que eles jogaram juntos, o Clippers ganhou 9.
entendeu? Então, cara, não vou mentir, mano, eu tô bem surpreso com a forma como o Garland encaixou nesse time do Clippers. E deu liga, mano. Ele e o Kawhi deu liga. Os dois estão performando em alto nível. E o Clippers venceu mais uma. 4ª vitória seguida. Clippers consegue, né, aumentar ainda mais a sua campanha. Né, agora são 38 vitórias e 36 derrotas. 2 vitórias acima. 2 jogos acima, né, dos 50% de aproveitamento. E, mano, vitória na emoção. Né? Ontem foi no modo Jorge Igor, né? Quando as pernas não respondem mais ao cérebro e sim ao coração. Né? Bolaça do Kawhi pra ganhar o jogo. E o Jay Huff, né? Fazendo a boa pro tanque, né? Tem jeito. Com a derrota de ontem, o Pacers chegou a 58 derrotas na temporada. Que ano, hein? Que ano pro Pacers, mas vou te falar. Ano que vem, filhão. Esse Pacers com o Haliburton de volta e com a pique alta nesse próximo draft, com Ken Boozer da vida, um AJ Dibunza da vida, bicho, esse Pacers vai ser os carai de asa, tá? Aproveitem pra ganhar e zoar o Pacers agora. Porque ano que vem, não, nem ano que vem, né? Temporada que vem, os caras vão voltar pra brigar. Os caras vão voltar legal pra brigar, viu? Então, é o famoso quem riu, riu. Quem riu do Pacers, riu. Temporada que vem, os caras estão de volta. Na sequência, a gente teve o Celtics vencendo o quentíssimo Atlanta Hawks por 109-103. O Celtics ontem, sem Jaylen Brown, conseguiu vencer um dos times mais quentes da NBA no momento. Né? O Hawks vinha de 14 vitórias nos últimos 15 jogos, né? Venceu 14 dos últimos 15. Tava basicamente completo. E o Celtics, sem o seu principal jogador na temporada, conseguiu a vitória, né, graças ao jogaço do Peyton Pritchard. 36 pontos para ele, o segundo jogo de mais de 35 pontos dele na temporada. 6 bolas de 3. É uma atuação fantástica do Pritchard vindo ali do banco. E graças também a mais um duplo-duplo de Jason Tatum. Né, Jason Tatum ontem conseguiu o seu 6º duplo-duplo. Né, nos 10 jogos que ele disputou na temporada foram 6 duplos-duplos. Inclusive, nos últimos 8 jogos, se não me engano, o Tatum é o não pivô com mais rebotes na NBA, tá? Então ele vem sendo um reboteiro do mais alto nível, como ele já era, né, antes da lesão. O Tatum sempre foi um puta de um reboteiro. E isso vem se mantendo, mesmo depois da lesão. E ontem, além dos rebotes, além do impacto nos rebotes, pontuou bastante na pontuação, né? Foram 26 pontos, cara. Contribuiu muito com a pontuação. Foi a maior pontuação dele desde a sua volta às quadras. E aí, juntamente do jogaço do Pritchard, né? Eles fizeram o Celtudo ganhar. Celtics com a sua 6ª vitória nos últimos 7 jogos e a 49ª na temporada. E uma vitória importante para abrir um pouquinho de vantagem pro Knicks, né? Celtics consegue abrir um pouquinho mais de vantagem pro Knicks, que tá na caça da Seed 2. Então, resultado muito bom pro Celtics e um resultado ruim pro Hawks, né, cara? Beleza que pegar o Celtics no TD Garden é sempre difícil, mas, pô, numa noite sem Jaylen Brown, dava pro Hawks ter feito mais. Dava pro Hawks ter jogado mais. O segundo tempo do Hawks foi muito abaixo. Então, uma derrotazinha chatinha, né? Que deixa um gostinho de dava pra ter ganho, né? Dava pra ter ganho. Mas tem que respeitar o Celtão, né? A força do Celtão no TD Garden, ela jamais deve ser subestimada. Já falei várias vezes, mano. Enfrentar o Celtics no TD Garden é um dos jogos mais difíceis que qualquer time vai ter na temporada. Poucos times vão conseguir ganhar do Celtics lá, mano. Tanto que até agora o Celtics só perdeu 11 jogos em casa. Né? Um dos times que menos perdeu jogos em casa na temporada. Então, dava pro Hawks ter ganho? Dava. Mas também não dá pra julgar porque o Celtics lá é muito forte, mano. Ainda mais com o Pritchard e o Tatum jogando do jeito que jogaram. Aí a gente teve o Cavaliers batendo o Miami Heat, né, em casa por 149-128, uma grande performance ofensiva do Cavaliers,
né? Defensivamente, o time de novo foi mal, mas ontem o ataque compensou, né? O Jarrett Allen voltou, e aí com ele ali de volta junto do Harden, as coisas fluíram super bem, né? Tanto que foram 14 assistências pro Harden, para 18 pontos do Allen e 23 do Evan Mobley, né? A química do Harden com os bigs do Cavs é muito boa, né? Coisas boas sempre acontecem quando esses três jogam juntos. E aí, tendo ainda um Max Strus, lembrando o Max Strus de Miami, né? Enfrentando seu ex-time, né? Metendo a lei do ex, foram 8 bolas de 3 para ele. O Cavs conseguiu uma atuação de 149 pontos, né? Uma das maiores pontuações do Cavs na temporada. E, mesmo sofrendo 128, conseguiu sair com a vitória e nem precisou do Donovan Mitchell, né? Donovan Mitchell ontem, um jogo super apagado, marcou 6 pontinhos, só que não fez falta. Por quê? Porque o trio Harden, Mobley e Allen destruiu, e o Max Strus, né, lembrou, né, do Max Strus das antigas e foi peça fundamental para essa vitória do Cavs. 5ª vitória do Cavs nos últimos 6 jogos, resultado muito importante pro Kevão. Aí a gente teve o Houston Rockets batendo o Memphis Grizzlies, sofrendo mais do que deveria, quase deu merda no final, mas conseguiu fechar bem o jogo, garantiu a vitória por 119-109. Kevin Durant com duplo-duplo de 25 pontos e 10 assistências. Jabari Smith com um dos seus melhores jogos em meses, né? 21 pontos e 16 rebotes para ele, fora os bons jogos de Aman Thompson, Tari Eason, Rich Shepard e Alperen Sengun, né? Os 4 passando dos 10 pontos, contribuindo. Então, não foi uma atuação de gala do Houston, longe disso, flertaram com a derrota, mas venceram, tendo aí o coletivo aparecendo bem, né? Voltam a vencer depois de 2 jogos e chegam a 44 vitórias na temporada. Aí a gente teve outra merda quase acontecendo, né? Que foi o Thunder quase conseguindo a proeza de perder pro Chicago Bulls, né? O Thunder até o meio do terceiro quarto tava perdendo pra Chicago. Meu amigo. Tava perdendo. E não é que... não, tava jogando fora de casa, devia de estar sem o Shea. Não. Tava com o Shea, tava com o J-Dub, tava com o AJ Mitchell, tava com os caras. O Chet não jogou, mas tava com o Lu Dort, tava com os caras. E jogando em casa, no Paycon Center. E mesmo assim, o Thunder chegou no meio do terceiro quarto perdendo o jogo, né? Mas, seja por mérito do Thunder, seja pelo fato do Bulls ter lembrado que tava tancando, do fim do terceiro quarto até o quarto período inteiro, o Thunder amassou, né? Aí o Thunder conseguiu engatar uma sequência de 22 pontos seguidos, né? Do meio do terceiro quarto, do meio pro final do terceiro quarto e começo do quarto período, né? O Jalen Williams aparecendo muito bem e tal. E aí, com essa sequência, né, de 22 pontos seguidos, o Thunder conseguiu abrir vantagem e aí sim, né, soube administrar bem o jogo até o fim e evitou o que seria uma das derrotas mais vergonhosas do Thunder na temporada, né? Se o Thunder perde ontem, cara, depois de perder pro Celtics, seria crise. Seria crise em OKC, ainda mais com o Shea entregando nos seus piores jogos na carreira, né? Apesar dele ter marcado 25 pontos e ter mantido a sua sequência ativa, o jogo ontem do Shea foi horroroso. Pô, um jogo onde o cara chutou 10 bolas de 3 e errou todas. Todas. Tipo, eu admito que até agora eu tô tentando entender o que fez o Shea chutar 10 bolas de 3 ontem, cara. Tipo, não é a dele, entendeu? Apesar do Shea estar chutando bem pra 3 na temporada, inclusive a melhor temporada da carreira dele chutando pra 3, ô bicho, não dá pra... Ele não é um cara pra chutar 10 bolas de 3, mano. Não é. E sabe o que me incomoda?
Me incomoda duas coisas. A primeira é ele fazer o jogo que fez ontem, depois de sair a corrida para MVP, com o Embiid na frente dele, o que passa um sinal de que isso pode ter afetado ele de alguma forma, porque a narrativa é essa, né? O Embiid passa ele e ele entrega um dos piores jogos da temporada. Um dos piores jogos dele na temporada. O pior jogo dele na temporada, pra falar isso. Isso me incomoda. E a outra coisa, me incomoda muito ele ter tentado mais arremessos contra o Bulls do que ele tentou contra o Celtics. Não tô falando que ele jogou mal contra o Celtics, tá? Ele jogou bem. Foi disparado o melhor jogador do Thunder na partida. Disparado. Mas ele tentou o quê? 15 bolas contra o Celtics? Com o ataque do Thunder todo travado, nada funcionando, ele tentou 15 bolas. Ontem contra o Bulls, ele tentou 24. Então assim, caralho, Shai. Pô, eu que tanto te defendo, tanto, né, entro em guerra por você. Porra, ontem tu me decepcionou, meu menino. Ontem me decepcionou. Além do aproveitamento ridículo, ele ter tentado mais arremessos contra o Bulls do que tentou contra o Celtics é uma loucura pra mim, pô. Uma loucura. Mas enfim, no fim do dia, ganhou, beleza, evitou a merda. Né, o Cason Wallace fez um ótimo jogo de 5 bolas de 3, 21 pontos, 3 roubos de bola, né, Jay Will sendo importante, Jalen Williams fazendo um bom jogo, um jogo bem completinho do J-Dub, Hartenstein, como sempre, dominante nos rebotes. O Thunder teve 5 jogadores passando dos 15 pontos, mesmo numa noite horrível do time, né? Então, ganhou, beleza, 13ª vitória nos últimos 14 jogos, 58 vitórias na temporada e consegue abrir 2 jogos e meio do Spurs, o que é bem importante, né? Já que o Spurs tá na cola, né? Tá no cangote do gigante, né? Então, vencer ontem era muito importante, independente de jogar bem. Era mais importante vencer do que jogar bem, mas também não precisava ter jogado tão mal do jeito que jogou. E só para registrar, né, o Chicago Bulls com a derrota de ontem está oficialmente fora de qualquer tipo de briga por play-in, né? Não que o Bulls estivesse na briga antes, né? Mas ontem foi a pá de cal final, a temporada do Bulls oficialmente acabou. A briga do Bulls agora é para tentar ter uma pique melhor no próximo draft, né? A missão do Bulls agora é perder o máximo de jogos possíveis para tentar melhorar a sua situação. Hoje o Bulls estaria em 9º na loteria, o que não é uma pique ruim, mas, né, não é uma pique top 5, né? Não é uma pique que muda o futuro do Bulls. Então, se eu fosse Chicago, tentaria perder o máximo possível e é o que o Bulls deve tentar fazer até o fim da temporada, né? Bom, vamos lá. Nos últimos jogos, a gente teve o Raptors vencendo o New Orleans Pelicans 119-106, mais um jogo completíssimo do Scottie Barnes. 23 pontos, 6 rebotes, 12 assistências, 3 tocos e 2 roubos de bola, preenchendo todos os espaços do box score, né? Ótimo jogo do Scottie Barnes. E vitória obrigatória do Toronto Raptors, né? Se mantém aí na briga por vaga direta nos playoffs. E o Pelicans perde mais uma. Lembrando, sempre importante lembrar, Pelicans que não é dono da sua pick nesse próximo draft. Então, assim, toda a derrota do Pelicans não é intencional. E é isso que mais preocupa, né? É o Pelicans estar perdendo tanto sem querer perder, né? Meio complicado. Aí a gente teve um outro time jogando na preguiça, né? Denver Nuggets, assim como o Lakers jogou na preguiça, assim como o próprio Thunder jogou na preguiça, o Denver ontem também jogou na preguiça, né? O Jokic foi o que mais simbolizou, né, a preguiça do Denver, né? Ontem o Jokic, assim, cara, a atuação defensiva do Jokic ontem, ela foi, pô, inspiradora. Foi inspirador ver o Jokic defender ontem, cara. Porque, mano, uma completa falta de vontade de defender. E o time do Denver meio que ficou intoxicado pela preguiça do Jokic. Ninguém quis defender ontem. Prova disso é que os caras tomaram quase 130 pontos do Utah Jazz. Só que
é o Denver Nuggets, né? E é Nikola Jokic. Mesmo num jogo preguiçoso, ele mete um 33, 15 e 12, né? Com 13 de 16 nos arremessos. E aí, juntamente com o Jamal Murray, mesmo na preguiça, metendo 31 pontos, com 14 assistências, o Denver, mesmo sofrendo mais do que deveria e de novo, jogando numa preguiça absurda, jogando na sacanagem, Denver conseguiu vencer 135 a 129. Denver chega à sua quinta vitória seguida, 47ª na temporada, e segue aí na cola do Los Angeles Lakers, visando a terceira posição. Nikola Jokic, que inclusive, com o jogo de ontem, tem as seguintes médias nos últimos 5 jogos, né? Tem 24,6 pontos, 15 rebotes, 14,2 assistências, com 59% de field goal e 66% de true shooting. É surreal o que o Jokic vem jogando. Ontem, vamos falar real, ontem foi um jogo na sacanagem, mas mesmo na sacanagem ele faz isso. Agora, os últimos 4 jogos, especialmente os jogos contra Dallas e contra Memphis. Não, contra Dallas foi o melhor. Não, contra Dallas e contra Memphis. Ele jogou pra caralho. Tá? O Jokic, ele tá jogando muito bem, elevou o nível. E pra quem pergunta o que fez ele passar o Luka na corrida pro MVP, é esse tipo de coisa, né? Apesar de eu discordar dele ter ficado na frente do Luka nessa última atualização, a gente tá falando de um cara que é capaz de fazer isso jogando na sacanagem. Entendeu? O Luka mete 40 pontos jogando na sacanagem? Sim. Mas o Jokic, sim, o cara meter um 33, 15 e 12 na sacanagem, ô bicho, é muito foda. É muito foda também. Então, a real é que ele joga pra caralho, e mesmo jogando na total falta de vontade, ele é capaz de decidir jogo. Ainda mais tendo o Murray jogando no nível que tá jogando, né? O Jamal Murray tá jogando um absurdo também nesses últimos 5 jogos, né? Surreal o nível do nosso Jamal, né? Que vai ser ao NBA. Se não for ao NBA, tem que acabar. Tem que acabar com a NBA se o Jamal Murray não estiver presente. Essa é a grande real. Aí nos últimos 3 jogos a gente teve o Golden State suando pra vencer o Washington Wizards, né? O Wizards que jogou o quarto período com as reservas e mesmo assim quase ganhou, mas no fim o Golden State deu um jeito de vencer 131 a 126 em mais um jogaço do nosso Gui, né? O Gui que vinha de um jogo de 30 pontos, né, na rodada passada, ontem não marcou 30, mas marcou 27. 27 pontos pro Gui contra o Washington Wizards, com 8 de 12 nos arremessos, 13 pontos no quarto período, né, sendo decisivo para a vitória do Golden State, salvando o Golden State. Essa é a grande verdade. O Gui que ontem se tornou o primeiro brasileiro na história a ter 2 jogos seguidos com mais de 25 pontos. Nenhum na história conseguiu isso, então mais um marco para essa temporada incrível do Gui. Nos 2 jogos, né, nos últimos 2 jogos juntos, ele combina para 58 pontos, cara. Ele tá num nível muito alto, são 4 jogos de mais de 20 pontos na temporada. Nos últimos 12 jogos, são 17,6 pontos de média, 5,3 rebotes, com 4,2 assistências, mano. Ele tá jogando muito, velho. O Gui tá jogando muito. E além dele estar colocando números, ele está impactando diretamente nas vitórias. Ontem foi mais um jogo que o Gui salvou o Golden State, mano. Mais um jogo, entendeu? Então, uma atuação enorme do Gui. Era contra o Washington Wizards. Sim, mas o Warriors estava perdendo pro Wizards. Ele salvou o dia, entendeu? No jogo onde o Warriors estava com Porzingis, Podziemski e Draymond Green em quadra, quem salvou o Warriors foi o Gui de novo, entendeu? Então, não venha diminuir o feito do Gui. Foi mais um jogaço. Ele tá jogando pra caralho. Tá jogando pra caralho. E tem jeito, o moleque é pica. Aí, na sequência, o Dallas venceu um jogo de basquete, né? Coisa rara, né? Mas o Dallas conseguiu vencer o Blazers do nosso Thiago Splitter, né? O Thiago Splitter ontem, infelizmente, não conseguiu sair vitorioso. O Dallas de Cooper Flagg venceu 100 a 93. Cooper Flagg, inclusive,
sendo o grande destaque, né? 24 pontos com 4 roubos de bola. Ótimo jogo do Cooper Flagg. Marvin Bagley também fez um jogo muito bom, mas o Cooper Flagg foi o grande nome. Uma vitória que, pensando no tanque, é ruim para Dallas, né? Porque agora eles ficam eles ficam com uma derrota a mais que Memphis e uma vitória a menos que New Orleans, né? Então, pensando no tanque, não foi um resultado muito bom. Mas, cara, de vez em quando é legal vencer, né? Até pra dar uma moral pros moleques, né? Pra dar uma moral pro Cooper Flagg e tal. Então, não é ruim vencer de vez em quando. E Dallas ontem deu uma alegriazinha pro torcedor, vencendo os comandados de Thiago Splitter. E no último jogo da noite, o jogo que encerrou a rodada de ontem, a gente teve o Lakers suando pra vencer o Brooklyn, mas conseguiu vencer, né? Graças a um quarto período de 31-15, o Lakers venceu o Brooklyn The Tank Nets por 116-99. Luka Doncic com mais um jogo de 40 pontos, né? O sexto jogo de 40 pontos do Luka nos últimos 12 jogos, né? Ou seja, cai mais uma posição na corrida para MVP. É isso. A lógica é essa. Quanto mais jogos de 40 pontos o Luka fizer, mais ele vai cair no ranking. A lógica é essa. Ele mesmo falou ontem na entrevista, né? Ele foi perguntado sobre o MVP. Ele falou, cara, eu queria muito ganhar o MVP. Eu acho que eu vou ganhar um dia. Mas quanto melhor eu jogo, mais eu caio no ranking. Entendeu? Então... E aí é realmente isso, cara. Tipo... Vocês sabem, né, que o meu palpite pro MVP é o Shai. Inclusive, eu sigo achando que o Shai vai ganhar. Até porque essa corrida da NBA, ela não é decisiva pro prêmio em si, até porque é uma corrida feita por um jornalista específico, não são os votantes que fazem a corrida da NBA, mas assim, eu acho que ela é um termômetro, mas mesmo eu achando ela um termômetro, eu não acho que ela é decisiva, por isso que eu ainda acho que o Shai vai ser o MVP, mesmo com o Embi ficando na frente na última atualização. Agora, o que não pode ser termômetro é o Luka ficar em quarto depois do que ele fez nessas últimas semanas, sabe? Você quer deixar o Embi em primeiro? Eu falei isso ontem, né? Quer deixar o Embi em primeiro? Beleza. Mas o Luka tem que ser no mínimo terceiro, gente. Desculpa. Igual eu falei sobre o Jokic. O Jokic, ele tá jogando pra caralho nos últimos 5 jogos. Né? Ontem mesmo, na sacanagem, ele entregou um triple-double absurdo. Ele tá jogando muito. Só que o Luka tá jogando muito mais, cara. Entendeu? O Luka tá jogando muito mais. E o Luka não baixou o nível nessas últimas semanas. O único jogo ruim que o Luka fez foi o quê? Contra o Orlando, talvez? Talvez Orlando tenha sido um jogo ruim do Luka. Né? Contra o Pistons... contra o Pistons ele não foi muito bem também. Mas ainda assim ele entregou números. Mas aí você pega os jogos contra Denver, essa porrada de jogo de 40 pontos que ele tá metendo. Cara, não tem como o Luka ficar abaixo do top 3, mano. Desculpa, né? Mas enfim. Ontem ele meteu 40 pontos de novo, salvou o Lakers. Foi de novo o melhor jogador do Lakers na partida. Inclusive, defensivamente eu achei um jogo bom do Luka, tá? Acho que ele teve boas posses defensivas ontem, o que vem sendo um padrão dele nas últimas semanas, né? Não tô falando que ele virou um all defense, não é isso. Mas o Luka, cada vez mais, ele vem se tornando menos uma peneira na defesa. Ele tá melhorando na defesa e tá entregando um volume ofensivo absurdo, né? Então, enfim, cai mais 2 posições. Próxima atualização, Luka Doncic na 10ª posição para MVP, atrás de Jalen Johnson. É isso que vai acontecer. Pô, é foda. É foda. Eu vou ser obrigado a defender o Luquita, mano. Vou ser obrigado a defender o Luquita. Eu que ganhei fama de hater do Luka, vou ter que defender o cara, porra. Aí tão brincando com o Loirinho. Loirinho que não joga o próximo jogo, hein. Ontem ele tomou, né, a 16ª técnica. E a menos que o Lakers derrube mais uma técnica dele, né, ele deve ficar fora do próximo jogo contra o Washington Wizards, que apesar de parecer um jogo fácil, aparentemente os jogos fáceis são os mais difíceis pro Lakers, né? Porque sofreu pra ganhar do Brooklyn, sofreu pra ganhar do Pacers, e agora sem o Luka, a chance de a gente ter uma zebrinha nesse jogo contra o Wizards é grande, hein? É grande, hein?
Mas enfim, vamos ver se o velho e o Reeves vão dar conta do recado, porque o Luquita vai ganhar um descansozinho, né? Vai tirar uma folguinha. Enfim, pessoal, sobre os jogos de ontem, era basicamente isso. Agradeço pela sua audiência nesse sabadão, né? Te espero lá no Jogo das Estrelas, no Ibirapuera, mais tarde. A partir das 5 horas eu já estarei lá, então fico no seu aguardo. Tamo junto, grande abraço, beijão e tchau, galera. Valeu!